Bom, vamos começar esse vídeo fazendo uma linha do tempo. Quando eu era criança, eu era super nerd, você entrava aqui em casa, só tinha livro. Livro não, era gibi da Mônica, mas eu amava ler e eu sabia tudo sobre os assuntos que eu era obcecada. Eu fui uma adolescente meio tipo, dane-se e tal, vou ouvir minhas músicas no meu quarto enquanto eu mexo no Twitter. E agora que eu voltei à minha nerdice, estou muito bem com ela. Então eu sempre gostei muito de ler. Esse hábito tava meio enterrado na minha vida, mas assim, agora ele voltou. E voltou com tudo. E nesse vídeo eu vou te falar quais são as indicações dos livros de negócios que, assim, faço de olhos fechados, que são muito bons. E como que eu voltei, né? Como que eu resgatei um hábito que foi muito positivo pra mim. Uma coisa importante é que na descrição eu vou deixar o link pra você achar esses títulos, tá? Então comenta aí se você tem mais alguma recomendação, se você gosta, dá um curtir, se inscreve. E é coisa boa, pessoalmente lido por mim, página por página, não é porque eu acho o título bonito, tá? Então não é autoajuda, não é desenvolvimento pessoal, é livro técnico e bom, útil de verdade. Bom, eu sou a Lara, eu falo de negócios, empreendedorismo e como eu falei pra vocês, eu já tinha isso antes, então foi um pouco mais fácil de resgatar, mas pra você que nunca leu na vida, que acha uma tortura pegar um livro de 60 páginas, fica aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Primeiro eu vou te apresentar o porquê que é bom você construir isso na sua vida. Eu hoje tenho muita referência e ideia que a maioria das pessoas não tem. Por quê? Porque a média de leitura do brasileiro é extremamente baixa. Agora eu não tenho os dados aqui para mostrar para vocês, mas se você pesquisar você vai achar com certeza. Hoje eu leio 50 minutos por dia. Eu consigo tirar a parte da manhã para ler. Cara, eu pego assim, leio e pronto, fechou. Grifo, né, as partes que eu acho interessantes, depois anoto ali no meu Notion e tudo. E por isso que eu consigo ter conversas tão desenvoltas e citar tantos autores legais. Então esse simples hábito de pegar e sentar a bunda no sofá e ler já me dispara na frente de muita gente. A gente tá no final de maio e eu já li 17 livros. Então, né, comparando com a média aí das pessoas, que deve ser uns 2 livros por ano, pô. E a minha cabeça, ela é uma enciclopédia de alguns assuntos. Às vezes eu fico meio obcecada e eu vou assim até o submundo pra achar as informações daquilo que eu gosto. Então acaba que eu leio muitos assuntos, muitos livros do mesmo assunto. Mas enfim, aqui eu vou dar umas indicações mais gerais, como eu falei, de livros técnicos, mais de vendas, de branding, de coisas diferentes para vocês que gostam dos mais variados assuntos dentro desse nicho. Todos lidos por mim, selo de aprovação, e vamos lá começar com as indicações. Bom, primeiro que eu acho assim imprescindível você ler é o Sprint, como a capa já diz, é o método que a Google usa para implementar novas ideias de forma rápida. E eu imagino que assim como eu, você também deve ter tipo um turbilhão de nossa, isso vai dar muito certo e é um negócio que ninguém nunca pensou antes e não sabe como tirar do papel. Então esse livro ele vai te mostrar algumas histórias de inovações que eles fizeram, como e o passo a passo desde a ideação até o protótipo, o teste e o produto ali na sua cara. É bem interessante, recomendo a leitura. O segundo é o Spin Selling. E aí você se pergunta, será que esse modelo de vendas que eu achei no TikTok, no Reels, funciona de verdade? Esse livro vai te mostrar a diferença de vendas de alto e baixo comprometimento. A diferença de você vender para um empresário que fatura X milhões aí por ano e vender para sua vizinha, Dona Maria, viúva, tadinha. Então é interessante porque são diferentes estratégias, porque requer um nível de comprometimento até emocional diferente. Então se você vende de sabonete, brigadeiro, painel solar e carro, esse livro pode ser bem interessante para você. Ele não é um treinamento, tipo no sentido, tem várias dicas e técnicas, ele na verdade mostra mais histórias. Mas ainda assim, recomendo, foi o melhor que eu já li sobre o assunto. A Arte da Guerra nos Negócios foi o melhor livro que eu li sobre isso, pelo menos até agora. Eu tava indo pra São Paulo, eu acho, quando eu tava lendo, e, cara, assim, comi o livro, foi muito, muito rápido. Acho que ele tem umas 300 e poucas páginas e eu fiz, assim, em 2 dias no máximo. E por quê? Como eu falei pra vocês, eu era uma criança meio obcecada por alguns assuntos e o que eu mais gosto é ler histórias de como as grandes empresas surgiram ou como que elas passaram pelos perrengues. Então, nesse livro, eu fiz uma lista aqui. Você vai encontrar a história da Adidas, da Zara, McDonald's, Microsoft, Netscape, Tinder. Então, várias
vários nomes monstruosos mesmo. E ele é baseado em um livro bem antigo chinês que é A Arte da Guerra. Então ele pega umas estratégias meio bélicas, assim, apesar de serem antigas, e aplica no mundo dos negócios, que deixa tudo, tipo, muito mais legal. Então é muito legal porque ele vai trazer as tretas, assim, tipo processo, corrida de pioneiro, quem que vai dominar a fatia do nicho tal, então é muito massa. Você entende a origem da empresa e também sai com o sangue fervendo, assim, tipo, nossa, eu preciso fazer igual eles e amassar aquela empresa enorme que é minha concorrente. É mais ou menos essa a pira do livro, bem legal. Quarta indicação, que eu acho que vocês gostam, né, de livros de finanças, me perguntam horrores, é o assunto mais discutido, eu acho que eu tenho ali, que é a Psicologia Financeira, que, assim, eu já li muitos livros sobre finanças, porque, como vocês sabem, como eu já falei aqui, o meu TCC é sobre dinheiro, então eu tenho que saber de várias coisas e coisas acadêmicas. Por sorte, eu sei bastante sobre esse assunto e eu recomendo um para o público geral. Então, eu não entendo como que funciona economia e política expansionista, colaboracionista, então eu vou te recomendar um livro que ele é mais simples, mas ele é o melhor que eu já li. Então ele traz a ideia contrária, né? Você não vai ficar rico, provavelmente, ele mostra isso com dados, com estatística, e lide com isso. Então ele conta a história de várias pessoas e, ao contrário dos gurus, ele meio que traz essa blindagem mesmo para você. Então ele traz princípios muito importantes. Esses dias eu recebi uma pergunta lá no Instagram, o que é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer pela vida financeira dela sendo de menor? A minha recomendação é que você aprenda como que o mundo funciona, porque o que mais tem é gente falando besteira, é gente falando que você vai ficar rico. Normalmente não. Esse livro vai te mostrar dados e estatística de que provavelmente você não vai. E se você for, ele vai lidar com isso, mas se você não for, principalmente, ele vai ter uma base bem sólida e bem legal. É bom. Então fica a minha recomendação. O quinto livro é o Personal Branding. É um assunto que eu comecei a estudar no passado, sem saber exatamente o que era, fui atrás de alguns livros e esse foi bem legal. Quero que você se imagine no seguinte cenário para introduzir um pouco o assunto dele. Se você tivesse hoje 56 anos ali, né, da aposentadoria e fosse demitido, uma situação chata e ninguém quer. Normalmente as pessoas também não fazem planos para caso isso aconteça, o que é um erro. Mas, pensando nisso agora, o que você faz? Quem é você? Você vai receber outra oportunidade, será? Ou você vai ter que ficar meio naquele estado de putz, não queria que fosse isso, vou ficar depressivo? Esse livro, ele fala sobre a importância de você não depender de um chefe, da opinião de um chefe, né, nesse caso, ou de um produto de terceiro, ou do sucesso de uma empresa muito grande na qual você é funcionário, para estruturar toda a sua base profissional. É bom que você se destaque por si mesmo. E aí, enfim, ele fala bastante sobre isso, daí você lê lá. E é um fundamento que eu gosto e prego bastante na minha vida. Então, eu não fico mostrando muito nas empresas que eu trabalho. Eu prefiro mostrar o que a Lara tá fazendo. Consequentemente, a Lara às vezes vai para alguns lugares, faz alguns projetos diferentes, mas aí a pessoa associa o meu trabalho a mim mesma e não, enfim, a um projeto do chefe da Lara, sabe? E a minha última recomendação é um livro do Nassim. Ele ficou mais famoso, assim, nos últimos tempos. Ele é day trader, ele é americano. E é um livro, assim, que, sinceramente, ele vai dar algumas voltas. Então, ele é bem comprido. Não é uma linguagem, assim, super fácil. Às vezes pode ser meio cansativo. Mas para você que gosta e quer ver como que é a realidade, é muito legal. Para mim, o assunto desse livro é um dos mais legais. Ele vai te mostrar como que o sucesso também é questão de sorte. Não é de esforço, não é de herança, enfim, não é nada disso. É também uma grande parte do acaso. Então ele vai te mostrar isso com dados. O cara é matemático, então assim, informação é o que não falta, é muito bom. Bom, eu acho que são esses que eu indico. Eu já leio bastante, mas esses são os melhores, assim, de assuntos mais gerais, que eu recomendo para qualquer um. E se eu posso te dar uma dica, construa esse hábito. Me segue no Instagram. Se você tem mais alguma recomendação, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça um resumão de algum, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, vocês me avisam também. E curte, comenta, se inscreve e até a próxima. Tchau!